Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que aqui celebram conosco essa Santa Liturgia, aqueles que conosco celebram dos seus lares, dos seus locais, nós estamos nesta segunda semana do tempo comum, refletindo a carta aos Hebreus. Todas as leituras que são lidas em primeiro lugar na liturgia dessa semana nos traz esta reflexão. O autor da carta aos Hebreus nos apresenta o sumo sacerdote, aquele que veio para salvar, aquele que veio e que intercede em favor do povo. Nós olhamos para o sumo sacerdote Jesus Cristo e vemos que nele tudo aquilo que o autor da carta aos Hebreus está citando, está exaltando, se confere na sua pessoa. Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança, aquele que veio para sacralizar, para tornar sagrada a vontade do Pai. Jesus veio para revelar essa vontade, esta imagem de Deus, o Pai, que é separada de toda a imagem de um mundo que constrói ideias vazias em relação a Deus. Em Jesus, nós vemos a face, o revelar de Deus de um modo concreto, de um modo claro, de um modo objetivo. Quando nós nos dirigimos ao Pai, ao rezar o Pai Nosso, estamos aí fazendo essa comunhão entre o céu e a terra. E Jesus é quem ensinou. Jesus, com a sua vida, nos mostrou o singelo rosto de Deus, do Criador. Então, o autor da carta, ele vai dizer, o sumo sacerdote, ele se ofertou uma vez por todas. O sacrifício do Cristo já é como que a consumação da vontade do Pai. Depois de Cristo, ou a partir de Cristo, esse sacrifício ofertado uma vez por todas faz a consumação da nossa fé. Depois, olhando para o Evangelho, nós confirmamos essa realidade quando o texto esclarece que muitas pessoas, multidões, tinham
o desejo de ir a Jesus. Quando ouviram falar que Jesus estava próximo, tantos e tantas, diz o texto de um modo audacioso, jogavam-se sobre ele. Aqueles que tinham fé, aqueles que acreditavam na possibilidade da cura, vai dizer o texto, as pessoas doentes, as pessoas que estavam mitigadas, estavam sofrendo de algum mal, elas se jogavam sobre Jesus com o desejo de tocá-lo. Hoje, para nós, justamente vem essa profunda reflexão. O que as pessoas buscavam? Por que elas tinham essa audácia, esta atitude de se jogar, de se lançar sobre Jesus? Tudo isso só é capaz de fazer a pessoa que tem fé. A fé nos move na busca do santo, na busca do perfeito. Talvez hoje em nossos dias, talvez hoje em nossa sociedade, falte este ingrediente da fé. Muitos hoje sofrem pela doença, pela enfermidade, a mesmo até pela morte daqueles que estão próximos. É preciso, irmão e irmã, que busquemos a renovação da fé. Uma fé que nos leve a tomar atitudes concretas em direção àquele que pode nos dar a cura e a libertação. Uma fé que não seja somente uma busca teórica de defesa de princípios que já estão pela sua própria natureza edificados. Não uma fé teórica, mas uma fé que nos leve também a lançar-se em cima daquilo que cremos, a lançar-se sobre Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, dia em que nós recordamos a Eucaristia. Será esse o dia em que nós, com toda a fé, podemos e devemos lançar sobre Jesus, lançar-nos sobre Jesus, sem aqueles cuidados desnecessários em vista da opinião do outro. Quando eu busco o Senhor, eu me desarmo, eu me abro com o coração e com a vida, sem medo, sem obstáculos. Talvez a cura que nós buscamos, talvez a libertação que nós buscamos esteja nesse gesto de dar um passo a mais na fé e na esperança. Hoje, ao celebrar a memória de Santa Inês, nós recordamos primeiro a sua juventude, a sua adolescência. Dizem os textos, com menos de 16 anos, foi martirizada. Diz ainda os textos que temos que ela foi martirizada querendo manter a sua pureza e a sua virgindade. Hoje nós sabemos o quanto essas virtudes são colocadas em segundo plano. Porém, nós, pela fé que temos, pela fé que professamos, precisamos ter esta motivação de viver a pureza, viver uma vida pura, uma vida sem mancha, diante de Deus e diante dos irmãos, das nossas irmãs. Olhando para o martírio, em nossos dias nós percebemos o quanto falta esta virtude, o quanto faltam pessoas, homens, mulheres, jovens, que de fato se doem por completo, sem reservas. Talvez de nossa parte a acolhida, o apoio,
o incentivo, seja instrumento que leve o mundo, as paróquias, a sociedade a encontrar-se com o Cristo. A partir de nós, igreja, a partir de cada um de nós, como comprometidos com o Cristo, lançar este sinal, esse testemunho de acolhida e de incentivo para aqueles que de nós se aproximam. Com a intercessão de Santa Inês, que cada um de nós busque também a santidade numa vida pura, numa vida onde eu, pela minha fé, me lanço diante do Senhor. Que a nossa fé seja cada dia mais fortalecida pelo exemplo dos santos e por atitudes concretas em direção ao Cristo.